Então eu falei de gatilhos, eu falei de sintomas, né, da depressão, falei de gatilhos, grandes gatilhos que podem levar quase à depressão, e eu gostaria de falar para vocês um pouco dos hábitos de vida. Quando a mãe tem depressão, o filho pode vir a ter? Então vamos pensar nisso juntos aqui, quem está acompanhando. Contemplem essa frase, essa pergunta dela. Quando a mãe tem depressão, o filho pode vir a ter? É sim, né? É o que eu falei antes, né, Flávia? Então, quando a mãe tem depressão, o filho pode vir a ter. Por que que isso acontece? Porque, de alguma forma, o filho muito facilmente entra na dinâmica de querer salvar essa mãe. Né? Principalmente se essa mãe está gravemente afetada, uma depressão profunda e que está ameaçando a vida dela. Essa criança, ela entra nessa dinâmica da depressão, ela toma para ela tenta resolver pelos adultos. Mas isso não vai dar certo, né? Vai ser uma tragédia. Então, na verdade, o que a gente fala aí está operando um amor cego. Existe um amor cego que está adoecendo, está levando os dois para a depressão. Então, depressão, pessoal, é um quadro que geralmente não é uma pessoa só na família que está deprimida. Às vezes aquilo explode mais naquela pessoa, mas na realidade todo aquele conjunto de pessoas, de alguma forma, está impactado por isso. Tem sintomas de depressão. Eu vejo mais isso hoje na clínica, né? Eu não vejo que uma pessoa separada fica deprimida. É o conjunto da família, daquele grupo, daquela empresa, né? Daquele local em que as pessoas conviviam, né? Que entra num processo de depressão, tá? Eu vejo mais como essa forma. Então, não sei se respondi essa pergunta, né, Flávia? Qualquer coisa você pergunta novamente. Hábitos de vida, pessoal. Isso aqui, é claro, eu sempre coloco nas minhas redes, né? Mas eu gostaria de trazer algumas contemplações que são importantes. Primeiro assim, né? O que leva à depressão? Uma coisa que eu vejo muito comum hoje é as pessoas, assim, falta de interação social. As pessoas, principalmente na pandemia, quiseram ficar mais em casa, não querem sair, tem que ficar aqui e tal. Só que esse processo, de uma forma muito intensa por muito tempo, leva a uma falta de interação social. E o ser humano é um ser social. É um ser que precisa ter relações, trocas, conexões. Então o fato de muito tempo ficar isolado no mesmo ambiente e não sair, não oxigenar essas relações, piora a depressão. Por isso que pacientes que estão em depressão, nós como médicos estimulamos essa pessoa a sair, mesmo que seja desconfortável para essa pessoa sair de casa. Ela precisa interagir socialmente, ela precisa se expor. Isso faz parte do tratamento da depressão. Bem como, eu trouxe duas coisas curiosas, porque, por exemplo, a falta de rotina, ela é muito ruim para a depressão, né? A pessoa não conseguir ter uma organização, um horário para fazer uma atividade física, um horário para ter as alimentações, um horário para ir dormir. Quando a pessoa é muito falta de rotina, ela fica mais suscetível a que essa depressão fique mais difícil de ser revertida. Porém, a rigidez na rotina é ruim. Então, pessoas que são muito obsessivas, tem que ser assim, se não sair desse jeito não vai dar certo, né? Eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que comer nesse horário, eu não posso fazer isso. Então, esse excesso de rotina também dá uma afogada, dá uma sufocada. Então, eu diria que aqui na rotina é um tema importante, nem tão lá, nem tão cá. Tem que ter rotina sim, mas não pode ser rígido na rotina. Às vezes a rotina quebra. Rotina é você fazer pelo menos uns 70% dos dias, né, uma certa dinâmica, para o teu corpo entender o que você está querendo dizer. E 30% você pode quebrar, pode flexibilizar, e aquilo não vai ter grande impacto, vai tornar você uma pessoa mais flexível, tá? Então isso é bem importante, ter essa rotina no equilíbrio. Aí os hobbies e o lazer. As pessoas que estão deprimidas, por muito tempo antes, muitas vezes, já perderam os hobbies, já perderam as coisas que fazem no tempo livre, o lazer. Então uma forma de você prevenir depressão, eu diria assim, é você cultivar seus hobbies e seu lazer. Você tem que ter momentos do dia em que você faz uma coisa para você, uma coisa que alimente sua alma, seu espírito, uma coisa que te dê prazer, que não dependa dos outros. Sei lá, vai dar uma caminhada no final do dia, bota os pezinhos na terra, né? Faz uma meditação, vai assistir alguma coisa que você gosta bastante, vai estudar alguma coisa. É muito importante a gente cultivar lazer e hobby, tá? É claro que uma pessoa que já está em depressão, ela vai ter mais dificuldade disso, né?
Mas vocês, se não estão no quadro de depressão, cultive os lazeres e os hobbies. São boas formas de a gente drenar o excesso de estresse que a gente acumula ao longo do nosso dia. Então a gente precisa ter esses escapes para a gente não acumular muito e chegar às vezes num quadro de depressão mais grave. Por exemplo, as pessoas que sofrem de burnout, que é uma coisa muito comum hoje, né? Burnout é esse esgotamento físico e mental em que eu estou esgotado do meu trabalho, eu não consigo nem levantar mais da cama para ir trabalhar. Tem muita coisa em comum com a depressão, mas é um quadro de esvaziamento. Geralmente a pessoa foi perdendo, foi enforcando os momentos de lazer, os momentos de hobbies, né? Então, sei lá, procure descobrir na sua vida uma coisa que você gosta de fazer no tempo livre, às vezes um instrumento, cantar, alguma coisa artística, alguma coisa que desenvolva a sua criatividade, né? É importante a gente dar alimento para essa parte da nossa alma, né? Então, eu diria que isso é bem importante, tá? Outra coisa, já pegando o gancho aqui na questão dos hobbies e lazer, é a questão do trabalhar excessivo. Precisamos trabalhar, é bom que a gente trabalhe com propósito, com motivação, gostando do que nós fazemos, mas o trabalhar, quando ele se torna um peso, quando a gente trabalha aí 12, 14 horas por dia, é difícil que a médio e longo prazo a gente não entre num processo de esgotamento, e isso pode ser um gatilho para a nossa depressão. Então a gente precisa trabalhar, é muito bom trabalhar com prazer e poder ter uma missão, um propósito, mas a gente tem que equilibrar um pouco isso. Nós não somos, de maneira alguma, só seres que trabalham, né? Que ganham dinheiro, paga a conta e vai para casa. É muito pouco, né? O ser humano é muito mais que isso. Então a gente precisa, de alguma forma, ter o nosso trabalho, honrar nosso trabalho, mas dar o espaço de desafogo também, em que a gente não está trabalhando, em que eu, por exemplo, eu tenho meus momentos que eu não sou médico, não quero nem saber, não vejo meus WhatsApp, né? E isso todo dia eu faço isso. Momentos do dia que eu vou, eu cultivo uma meditação, pratico meditação de manhã, gosto de ir na academia de manhã, são coisas que eu gosto muito. Lazer, cuidado, autocuidado, né? Então essas coisas têm que estar fazendo parte da nossa vida, são importantes, tá? Então cuidem disso, da questão do trabalho em excesso. Aí a questão também que pega muito na depressão é a gente não ter assim uma noção de missão, né? Um aspecto que a gente precisa procurar na nossa vida. Em qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, qualquer função que a gente cumpra, isso ter um grau de motivação de algo maior, né? Que você está fazendo algo pela sociedade, algo para mais pessoas, é muito bom, né? Então isso ajuda a gente a evitar entrar no quadro de depressão, porque o quadro de depressão, só fazendo um parênteses, pessoal, ele tem muito a ver com autocentramento. Talvez isso doa um pouco para as pessoas que estão aqui assistindo e têm depressão, tá? Mas a gente precisa entender isso, né? Todos nós precisamos, que o quadro de depressão muitas vezes é um ensimesmamento, né? É uma coisa dentro de si. A pessoa vai ficando muito cheia de si. Ela não consegue mais voltar o olhar para o mundo externo, para as necessidades dos outros, para as dificuldades que os outros também passam. Ela não consegue relativizar o sofrimento dela. O meu sofrimento é maior. A minha dor é a pior de todas. E não que não seja uma dor e um desconforto muito grande, mas esse processo vai criando um ensimesmamento cada vez maior, né? um egocentrismo tão grande que isso acaba em depressão. Então uma das coisas que eu acho que é muito importante na questão do propósito é que o propósito de vida, a missão de vida, nos leva para fora, para a sociedade, para o coletivo. E quando a gente tem um papel a cumprir nesse grande coletivo, nessa grande humanidade, nessa grande biosfera, nesse planeta, a gente está indo para uma dinâmica espiritual, né? A espiritualidade ela é muito importante para fazer a gente sair do quadro de depressão, né? As pessoas que são muito niilistas e as pessoas que são achando sempre que vão ter uma chance no futuro, eternalistas, né? Então niilismo e eternalismo são dois extremos da mente. O niilismo porque acredita que nada tem aqui, daqui a pouco vai morrer e acabou tudo. E o eternalismo sempre achando que lá na frente eu vou fazer, porque eu vou ter uma chance maior, eu vou ter chance lá na frente. Não, a gente tem que ter um equilíbrio disso, né? E a capacidade de estar nesse caminho do meio e ao mesmo tempo cultivar esse senso de propósito maior para o grande planeta, para o cosmos, a gente poder olhar o céu, olhar essa conexão que tem com as estrelas, a gente foi perdendo isso.
E a gente conseguir se encontrar nesse universo, nós aqui com uma poeirinha cósmica nesse universo, ajuda a relativizar os nossos problemas. A gente passa a não dar tanto valor, tanta solidez, tanta cristalização para os problemas que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. E isso faz a gente sair da depressão. É uma forma de a gente ir saindo da depressão. Então cuidem um pouco com essa questão, tá? Outra coisa que ajuda muito é a atividade física. Vocês sabem que eu divulgo muito aqui. Então fazer atividade física é muito importante para a gente poder sair do processo de depressão. É claro que uma pessoa que está mais deprimida, gravemente deprimida, ela não consegue fazer, né? Não é que ela não queira, ela até às vezes quer, mas ela não tem condições de fazer. E isso tem que ser devagarinho. Quando está na depressão tem que ir voltando devagar. Mas se você quer prevenir, você é uma pessoa que não tem depressão e quer prevenir, dá-lhe. Exercício físico é muito protetivo, né, para vários genes de depressão. Você vai se sentir melhor em todos os níveis. Atividade física, quanto mais melhor, tá? E aí a questão da alimentação, nós temos hoje, né, bem estudado na medicina funcional, o eixo intestino-cérebro, ou seja, tudo que passa pelo tubo digestivo, os alimentos, a qualidade, se tem agrotóxico, se não tem, se são produtos industrializados, se não são, se tem álcool, se não tem. Toda essa qualidade alimentar, ela influencia muito na qualidade dos nutrientes que vamos absorver, nos neurotransmissores que vamos formar e sintetizar no corpo e nessa comunicação intestino-cérebro. Será que eu estou levando para o meu cérebro estresse oxidativo, inflamação, ou eu estou levando nutrientes para essa serotonina ser otimizada em nível cerebral? Então essa é a grande questão. Então melhorar a alimentação, claro, sempre vai ser um pilar para qualquer doença, para qualquer tratamento, para qualquer prevenção. Mas na depressão tem um papel muito importante, tá? Então a alimentação saudável é fundamental. Contato com a natureza, eu gosto muito de estimular as pessoas. Se vocês estão ficando muito tempo em apartamento, em casa, vocês não estão saindo, vocês não estão pisando na grama, vocês não estão em contato com a natureza. Isso é uma coisa que traz um grande benefício, né? Então, contato com a natureza, pisar no chão, fazer uma trilha, respirar um ar puro e tomar um banho de mar, né? Quer dizer, são coisas simples, mas que nos abastecem de energia, né? E isso ajuda a gente também a prevenir a depressão e a sair da depressão. Então, ampliar o contato com a natureza, tomar sol, né? Então, sol, a gente não tomar sol, a gente fica muito deprimido. A gente sabe isso pelas pessoas que vivem em países, né, que às vezes ficam 6 meses sem sol, o impacto que isso traz no ponto de vista psíquico, emocional. Então, tomar sol o máximo de dias que você puder. Aqui em Curitiba é um pouco difícil, né? Mas assim, teve o sol, já sai correndo, né, para pegar um pouquinho do sol. Mas o sol é muito importante, o sol bater na pele, a gente ficar exposto um pouco ao sol, quando tem a oportunidade de ficar mais tempo lá, com mais partes do corpo descobertas para tomar o sol, não só pela vitamina D, que é fundamental, mas assim, só tomar sol, sol é vida, né, pessoal? Então a gente precisa disso. A gente precisa do sol e a gente precisa da escuridão, né? Então a gente é um ser bipolar nesse sentido, é o yin e o yang. É importante ter o yang do sol, mas é importante ter o repouso e o recolhimento do yin da noite. Então a gente precisa intercalar e fazer esse equilíbrio, né? À noite a gente tem que estar em escuridão, de dia no sol, tá? Muito importante. E outro aspecto importante que a maioria das pessoas que está deprimida, e na verdade a maioria das pessoas que eu conheço e que eu atendo, elas têm uma desidratação crônica. Então as pessoas tomam muito pouca água, né? Se você for fazer uma continha muito grosseira, mas vamos pensar numa pessoa que pesa 60 quilos. Em média, aí, idealmente, 40 ml por quilo. 6 vezes 4, 24, 2.400 ml. E geralmente essa pessoa toma 1 litro, 1,5 litro de água. E isso, pessoal, cronicamente vai fazendo um processo de desidratação no organismo. Em nível celular começa a ter mais desidratação. E é claro que todos os aspectos metabólicos desse organismo, dessas células, vai ficar impactado negativamente com a falta de água, né? E aí entra também a questão da qualidade da água, que às vezes eu comento aqui, nossa água está extremamente contaminada, a água da cidade, a água do lençol freático em geral está contaminada, então a gente precisa encontrar possibilidades de águas, né, mais alcalinas, antioxidantes, que tiram o agrotóxico, que tira medicamentos, né? Esse seria o ideal, tá? Então a desidratação é um problema.
E aí vocês me perguntam assim, pô Luiz, tá, você já falou bastante, falou da situação, o que geralmente você faz no tratamento? Eu vou falar um pouco de como que eu abordo um pouco essa questão da depressão. Então, primeira questão, né, que a gente tem que pensar na depressão, quando a pessoa vem com a queixa. Eu trabalho com homeopatia, então a homeopatia é um medicamento diferente da alopatia, do remédio químico. Ela trabalha no contexto eixo, né, psico, neuroimunoendócrino. Então a gente está olhando a coletânea de sintomas que tem a ver com a depressão e nós estamos usando uma substância que tem uma vibração parecida para que esse organismo seja ativado e seja restabelecido um tipo de equilíbrio, uma homeostase, uma alostase, né? Então é muito importante. A homeopatia, a meu ver, quando a gente encontra essa substância que tem a ver com esse desequilíbrio, tem um grande resultado, faz esse corpo entrar num outro processo. Até do ponto de vista psíquico, mais insights, mais sacadas, né? Mais conhecimentos sobre coisas que não estavam muito claras, tá? Homeopatia, eu sempre entro no tratamento, eu sempre entro na parte ortomolecular e nutrológica, no sentido de abastecer o corpo dessa pessoa com todas as vitaminas e sais minerais que estão em declínio ou que são muito relacionadas à depressão. Alguns deles, né? Ômega 3, complexo B, lactobacilos, magnésio, vitamina D, triptofano, glutamina. Mas eu poderia citar muitas coisas aqui, coenzima Q10, L-carnitina, magnésio, eu já falei, né? D-ribose, ativadores mitocondriais que dão mais energia para o corpo, substâncias que ajudam a fazer equilíbrio da flora intestinal. A gente sabe que a microbiota tem um papel fundamental. Substâncias, glutationa, SAMe, todas as fases de detoxificação do fígado, né? Então a B12, metilcobalabina, metilfolato, peridoxal fosfato, são vitaminas do complexo B essenciais na desintoxicação lá de várias coisas no fígado. Então fígado é muito importante pela medicina chinesa também, porque o fígado ele é o grande caldeirão de emoções, né? Então ali acontecem muitas questões e se você não tem uma detoxificação hepática ideal, você estagna o qi, a energia desse fígado, e isso de alguma forma afeta a sua mente. Para a medicina chinesa é uma invasão, né, desse fígado no coração, né, na sede do coração, que é a sede da nossa mente. Então a pessoa vai ficar mais instável emocionalmente, tá? Então por isso que é importante no tratamento modulação intestinal, desintoxicação hepática. Aí, beleza, a gente está consertando. Aí a homeopatia. Daí eu entro com as suplementações muito importantes. Toda a parte de ajuste hormonal traz um grande impacto no tratamento da depressão. Por quê? Porque, em geral, tem vários declínios hormonais que se confundem com o quadro de depressão. E eu vejo muitos pacientes hoje sendo tratados como pessoas deprimidas, com depressão maior, digamos assim, pelo psiquiatra, mas você vai ver lá, tem hipotireoidismo sem tratar, a vitamina D tá horrível, o nível de melatonina tá horrível, né? O cortisol, que é um hormônio fundamental para dar energia, está péssimo. E aí esses quadros de hipocortisolismo, hipotireoidismo, baixa de vitamina D, baixa de melatonina, baixa de testosterona em homem, dá muito sintoma deprimido, de depressão. Essa semana passada eu atendi um cara que estava com 170 de testosterona, com 60 anos, irritado, respondia relações ali que não estão bem, porque está muito irritado, fadiga, falta de músculo, né? Perdeu muita massa muscular, envelheceu muito. Então assim, os hormônios, pessoal, eles têm um papel importante para manter você em funcionamento. E no momento que a gente começa a declinar esses hormônios, e começa cedo, né? A gente sabe ali, melatonina começa a baixar com 20, 25 anos. Progesterona na mulher começa a baixar por volta dos 40 anos, né? Às vezes até um pouco antes. Testosterona hoje em dia, com todas as intoxicações que a gente vê, também diminui cada vez mais cedo nos homens. Então a falta desses componentes hormonais no corpo deixa o corpo mais suscetível a sintomas de depressão. Então muitas vezes é tratado como depressão e dado antidepressivos e ansiolíticos, mas na verdade não está se corrigindo a causa, né? Toda essa questão hormonal,
a desintoxicação, o estilo de vida. Muitos pacientes fazendo isso vão melhorar e muitas vezes não vão ficar dependentes de medicação química. Então aquela pessoa ali que me falou, eu fico dependente de medicação, tem alguns casos de pessoas que têm depressão grave, são casos muito profundos, que o medicamento vai ter que estar fazendo parte de grande parte da vida da pessoa, a pessoa está tomando algum medicamento. No entanto, grande maioria das pessoas com ditos diagnósticos de depressão, se a gente corrigir as vitaminas, os minerais, o estilo de vida, homeopatizar, regular esse intestino, regular esse fígado, dar os antioxidantes e corrigir as quedas hormonais e melhorar essa fadiga mitocondrial, a maioria vai responder. E a grande beleza dessas intervenções que eu falei, elas são muito naturais, né? Porque todas essas suplementações que eu acabei de citar, elas são do corpo, a gente só está otimizando a quantidade delas, tá? Então a gente está dando um aporte maior delas e isso faz com que o corpo comece a funcionar de novo de uma forma mais ativa, tá? Então, do ponto de vista do tratamento, precisa entrar essas coisas. Adoro a acupuntura, uso bastante nos tratamentos de ansiedade e depressão com uma terapia, às vezes central, às vezes coadjuvante. E, claro, o papel do medicamento. Às vezes as pessoas que vêm até mim, elas já sabem que eu tenho uma pegada diferente dentro da medicina e elas não querem medicamento. Ou elas vão para mim para pedir ajuda para tirar o medicamento. E eu sempre brinco com isso, né? A gente não deve lutar contra nada, a gente precisa usar as coisas na medida certa. E tem pessoas que em alguns momentos da vida vão ter que usar algum psicotrópico, algum ansiolítico, algum antidepressivo com boa melhora. Mas a gente vai trabalhar para dar condições para essa pessoa se ver livre o quanto antes desse psicotrópico. Então essas prescrições que às vezes falam para a pessoa, você tem depressão, então você tem que tomar medicamento pro resto da vida e tal. Eu realmente não acredito nisso e não é isso que eu vejo na clínica, tá? Vou contar na mão, assim, as pessoas que, em toda essa minha jornada de formação, que a gente vê assim, não, realmente essa pessoa vai ter que tomar um remédio o resto da vida. A gente não sabe. E os médicos não deveriam ter tanta arrogância em falar para uma pessoa, você vai ter que tomar um remédio o resto da vida. A gente não sabe. A pessoa pode mudar tudo e o corpo mudar e ela deixar de ser dependente desse medicamento. Então, uma coisa que é importante, se você quer se ver livre de tanta química, de tanto medicamento controlado, primeira coisa é você buscar um profissional que também acredite nesse processo. Não adianta você ir consultar, querer fazer isso, e ir consultar com um psiquiatra tradicional, que ele vai te falar que você tem depressão genética, que a tua mãe teve, então você vai ter que tomar o resto da vida. Né? Você tem que procurar um olhar disruptivo dentro disso e que saiba trabalhar esse contexto aí que eu estou comentando, tá? Então, mas o medicamento tem a sua parcela, né? Ajuda, né? E só uma coisa que eu queria terminar a live, né? Falando de que a gente tem que investir em autoconhecimento, né, pessoal? Eu provoco muito meus pacientes para que eles invistam mais, cada vez mais em autoconhecimento. Isso inclui psicoterapia. Eu vi aqui que teve psicólogos que entraram, né? Psicoterapia é fundamental, a pessoa se conhecer mais. Eu trabalho com mindfulness, eu acredito muito que o mindfulness pode evitar, tanto é que cientificamente o mindfulness evita recaídas de depressão. Então, se a pessoa está num momento mais assintomático, é um excelente momento de fazer nossos programas de mindfulness. Até eu deixo depois o link aqui, quem tiver interesse, está no link da minha bio. Né? O treinamento de mindfulness de 8 semanas, né? Que a gente tem o programa de mindfulness e compaixão, é excelente, né? Ele foi inspirado num programa para depressão, para evitar a recaída de depressão. Tem vários elementos disso lá também no programa. Então eu acho que o cultivo de mindfulness, de estar no momento presente, de uma certa atitude com abertura, sem julgamento, é um treino da mente, mas que faz uma diferença brutal na saúde mental da pessoa. Então, eu acredito bastante nisso, como ajuda na depressão. Outros processos de autoconhecimento, as próprias constelações, né? Eu, pessoalmente, tive vários insights sobre o meu processo, indo em grupos de constelação, constelando meus temas, e a gente sempre faz o convite para vocês, quem é de Curitiba região aqui, participe dos grupos mensais que a gente faz de constelação, ou se você nunca constelou, nós também constelamos, eu e Maiana, constelamos à distância, né, individualmente. É possível de fazer um trabalho bacana também. Então, constelação, mindfulness, psicoterapia,
outras terapias, né, que podem ajudar. Tem pessoas que gostam mais de reiki, gostam de yoga, gostam de a meditação mais em fundo religioso, né? Tudo isso pode entrar, pessoal, né? Às vezes tem várias técnicas de hipnose, regressão de vidas passadas. Tudo eu acho que pode ser de auxílio, se a pessoa quiser, né, e se colocar nessa proposta. O próprio treinamento espiritual, que é uma coisa que é importante para a depressão também, né? Eu vejo. Quando a gente tem uma noção da transcendência, quando a gente está buscando algo que transcende só as coisas materiais, aqui o 1 mais 1 igual a 2 da nossa vida, eu acho que isso, em geral, traz um olhar mais amplo. A pessoa fica menos vulnerável, ela passa a olhar com um olhar mais amplo as coisas. E é muito importante a gente cultivar o transcendente, independente da religião, por onde a gente faz isso. Eu sempre falo que a saúde, ela passa pela espiritualidade, né? Então, vocês que ainda não encontraram algo que motiva mais transcendentemente, né? Algo que faz olhar mais amplamente, não só nesses referenciais aqui que estão em mutação constante, esse corpo, essa mente, mas que logo logo mudam, daqui a pouco a gente vai estar num outro processo. É importante cultivar a espiritualidade, a noção de transcendência. Eu acho que é extremamente protetor para a depressão, tá? Então, falei muito, né? Mas deixei aqui para vocês, compartilhei do meu coração as coisas que eu acho que são mais importantes sobre saúde mental e depressão. Eu acredito piamente que a depressão ela pode melhorar a ponto de não precisar de medicamentos, tá? Eu acredito realmente nisso e já fiz isso com muita gente. E assim, as respostas são excelentes, né? Então eu acredito muito nesse processo, tá? Então assim, fica aí a dica, né? Eu vou deixar essa live salva e aproveitem, vocês que ficaram mais interessados sobre esse assunto, 2 links no link da minha bio. Um é sobre o curso de Mindfulness. Se você ainda não visitou, visite o curso, está muito completo. Entra lá no Hotmart, se você sentir esse chamado, faça esse curso, esse programa de Mindfulness, vai trazer um grande benefício para a sua saúde mental. E também para quem quer conhecer mais sobre o assunto de suplementação vitamínica e sais minerais, clica no link da minha bio e tem um e-book gratuito para vocês com as 15 vitaminas e minerais mais importantes para a longevidade, que também previnem depressão, com certeza. Tá bom, pessoal? Então, gratidão por vocês estarem aqui hoje, até esse horário. Espero que tenha sido útil para vocês. E depois compartilhem essa live com outras pessoas. A gente vai deixar depois, mais tarde, no nosso canal do YouTube também. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, clica lá, Luiz Nicolodi, e siga que tem uns conteúdos assim, bem pensados para vocês, tá bom? Grande abraço, beijo no coração e até a próxima.